Olá, querido aluno, olá, querida aluna, bem-vindos à primeira aula de Educação Física Teórica. Eu sou o professor Luan Hernan. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a origem do handebol. É isso mesmo, a origem do handebol. É muito confuso porque não se sabe ao certo como surgiu. Só que muitos relatos históricos vão dando conta que o alemão chamado Karl Schlesen, em 1919, foi o criador do handebol. Ele era um professor de educação física e era um esporte que era jogado com as mãos, né? E ele era originado de um jogo na Grécia Antiga que era praticado dessa forma, né? Então, só que a partir de 1910 é que o handebol propriamente dito começa a se ramificar pela Europa, onde começou a ser introduzido em diferentes países, como na Suécia, em 1910, por G. Wallström, na Alemanha, em 1912, Richmann, secretário-geral alemão da Associação Internacional de Futebol, que tentou apresentar o handebol praticado em campo utilizando-se das regras do futebol. Karl Schlesen introduziu o handebol na Alemanha, Áustria e Suíça, onde foi o treinador. E a partir deste momento, o esporte passou a atingir o público masculino, pois na sua origem o handebol era praticado mais por mulheres. Com o tempo, ele sofreu adaptações, criação de novas regras, e devido a estas mudanças realizadas por um professor de educação física, o desporto começou a ter grande significado e reconhecimento dentro das escolas e colégios em vários países. Vamos fazer um resumo dessa citação que eu acabei de fazer, né? Dessa explicação. Karl Schlesen, ele foi o responsável pela disseminação do handebol tanto na Alemanha como na Áustria e Suíça, onde ele foi treinador, certo? Só que relatos também dizem que a partir de 1910, ou seja, 9 anos antes do Karl Schlesen criar o handebol, como ele é conhecido, ele já tinha traços de um jogo praticado na Suécia e outros lugares, tá bom? Só que em 1912, G. Wallström era um secretário-geral alemão da Associação Internacional de Futebol. Ele tentou apresentar o handebol, né, para todos, que era um esporte praticado não em quadra como é hoje, mas em campos abertos, né? Lembrando que, assim como a origem do basquete e do vôlei, foi em campos ao ar livre, né, abertos, campos abertos, que começou a ser praticado esses esportes, tá bom? O handebol, trazendo já para o Brasil, como ele chegou no Brasil, né, ele foi introduzido em 1930, quando o grande número de imigrantes alemães veio ao Brasil por consequência da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, muitos esportes que nós praticamos aqui na América do Sul, nas Américas em especial, né, foi por conta dos imigrantes que foram chegando da Europa e trazendo essas novidades, dirigindo-se aos estados do sul e sudeste do país, principalmente o estado de São Paulo, por causa da semelhança climática, né? Então, o handebol introduzido em São Paulo ficou restrito até a década de 60. A partir daí, o handebol foi difundido para outros estados como forma de didática introduzido na escola por professores. Dessa forma, os brasileiros passaram a ter maior contato com a cultura, tradição folclórica e, por extensão, as atividades recreativas e desportivas. Portanto, seu maior desenvolvimento foi em São Paulo, principalmente quando em 26 de fevereiro de 1940 foi fundada a Federação Paulista de Handebol. Então, trazendo toda uma viagem no tempo, né? Essa é a origem do handebol e como ele chegou no Brasil, tá bom? Então, trazendo uma viagem rápida aqui, né? Em 1910 já traziam indícios, traços do jogo que seria conhecido como handebol na Europa, principalmente na Suécia, tá bom? Em 1912, o secretário-geral alemão da Associação Internacional de Futebol, G. Wallström, ele apresentou o handebol que era praticado em campos utilizando as regras de futebol.
Já o Karl Schlesinger, ele foi o alemão, professor de educação física alemão, responsável pelo quê? Por consolidar todas aquelas informações num esporte que viria a ser chamado, como é conhecido hoje, o handebol. Ele foi treinador na Áustria, na Suíça e principalmente na Alemanha, onde tudo começou, né? Então, ele era um jogo mais voltado para as mulheres no início. Depois caiu na graça e no gosto do povo de modo geral. Tanto homens como mulheres começaram a praticar mais. E depois, pela influência por ele ser um professor de educação física, por influência dele, começou a ser praticado nas escolas. E vários países também. Finalizando, a partir de 1930, o handebol foi introduzido no Brasil. Mais especificamente, mais forte, dentro do estado de São Paulo. Ele ficou restrito até o final da década de 60. Depois disso, começou a ser difundido em outros estados como forma de didática, introduzido nas escolas como foi lá na Alemanha. Dessa forma, os brasileiros passaram a ter maior contato com o handebol. E, principalmente, o estado de São Paulo é responsável pelo desenvolvimento e pela força do handebol no Brasil, porque foi em 26 de fevereiro de 1940 foi fundada a Federação Paulista de Handebol. Beleza, aluno? Então, espero que vocês tenham curtido. A gente se vê na próxima aula, aula número 2, vamos falar sobre os fundamentos. Abraço, valeu, tchau, tchau!